Os cristãos que vivem na Terra Santa estão em perigo. Em cidades históricas ocupadas e controladas por Israel, como Jerusalém e Nazaré, está cada vez mais difícil para essa população viver e manifestar a sua fé livremente. Em Belém, na Palestina ocupada, onde nasceu Jesus, pessoas estão sendo atacadas com frequência por colonos judeus que moram em assentamentos ilegais na região. Eles contam com a proteção e o apoio do exército de Israel em ações que envolvem tiroteios e bombardeios a casas de civis inocentes. Belém, uma cidade de 25 mil habitantes, tem a comunidade cristã mais antiga do mundo, mas ela vem diminuindo vertiginosamente ao longo das últimas décadas. Muita gente migrou para países vizinhos por causa das dificuldades econômicas impostas pela ocupação militar de Israel e pelo aumento da violência desses colonos. Em todo o território controlado por Israel, a população cristã, a grande maioria dela formada por palestinos, está sendo perseguida e expulsa. Tornou-se comum que grupos de judeus radicais hostilizem cristãos nas ruas da cidade velha de Jerusalém, quase sempre com consentimento ou mesmo a participação direta da polícia israelense. Padres já foram agredidos, igrejas, templos e símbolos sagrados da Cidade Santa foram vandalizados inúmeras vezes por esses mesmos grupos, enquanto os palestinos cristãos, que vivem fora dos limites da cidade, encontram enormes dificuldades para acessar os seus locais de culto. Até o cortejo de um caixão numa romaria cristã foi reprimido com violência policial, no funeral da jornalista palestina Sherina Abu Akleh, assassinada em maio de 2022 por soldados israelenses enquanto cobria uma invasão militar na cidade de Jenin, na Palestina. Israel está longe de ser aquele grande amigo do povo cristão como alguns segmentos da sociedade brasileira e ocidental acreditam. Pelo contrário, este é um Estado que opera para eliminar qualquer grupo étnico ou religioso que não se enquadre na sua lei de Estado-nação, que garante direitos exclusivos para os judeus no país. É um regime de supremacia judaica que persegue, expulsa e mata. É um apartheid reconhecido e denunciado por inúmeras organizações internacionais. Na Palestina histórica, considerando o que se tornou Israel, hoje vivem 232 mil cristãos, apenas 1,6% da população da região, mais de 80% deles palestinos. A concentração maior é na região norte, na Baixa Galileia, sobretudo em Nazaré, cidade em que Jesus passou a infância e onde Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, segundo a tradição cristã. Como em todo o território controlado por Israel, esses cristãos também são vítimas do apartheid. Mesmo vivendo em uma cidade em que representam uma maioria étnica, são considerados cidadãos de segunda classe, têm menos direitos políticos, moram nos locais mais pobres e, em geral, ocupam postos de trabalho menos qualificados. Na Jerusalém ocupada, a situação é ainda pior. Além de sofrer com a perseguição de judeus extremistas, dos colonos e da polícia, a comunidade cristã tem visto até o seu patrimônio histórico ameaçado. Há um lobby pesado de entidades israelenses para confiscar imóveis das igrejas, especialmente na parte antiga da cidade, que é um reduto de cristãos e muçulmanos. É na cidade antiga que fica a Basílica do Santo Sepulcro, local onde, conforme a Bíblia, Jesus foi crucificado e sepultado, e de onde ressuscitou no terceiro dia, um ponto de peregrinação muito visitado na cidade. As ações dessas entidades, que pregam abertamente a imposição de uma maioria judaica na região, vão desde articulações políticas para o aumento de impostos e o desalojamento de comerciantes e moradores não judeus, até agressões físicas e chantagens. A maioria desses cristãos palestinos originários depende muito de toda essa estrutura em torno do turismo religioso na região para viver. A reação dos líderes cristãos da cidade tem sido veemente, mas não parece o suficiente para frear a escalada das agressões. Após uma série de ataques de judeus radicais a pessoas e a templos, às vésperas do Natal de 2021, representantes das igrejas e comunidades eclesiais denunciaram os incontáveis ataques de grupos radicais judeus contra cristãos em toda a Terra Santa e pediram às autoridades israelenses que tomassem medidas efetivas para combatê-los. A declaração dizia que, abre aspas,
Por trás de tais influências e profanações, se pressupõe um verdadeiro plano destinado a expulsar a presença cristã de Jerusalém e da Terra Santa. Fecha aspas. O bispo católico de Jerusalém, Pier Battista Pizzaballa, já disse que as ações do governo israelense e toda essa condescendência com a violência contra cristãos são parte de, abre aspas, uma tentativa inspirada em uma ideologia extremista que nega o direito de existir a quem mora em suas próprias casas. Fecha aspas. A situação está crítica. É claro que Israel nega e tenta ocultar todos esses crimes e diz estar de braços abertos à comunidade cristã de todo o mundo, pois são eles que administram e lucram com os principais pontos de visitação de uma das regiões turísticas mais procuradas no mundo. Mas quando você pensar em ir a Israel para visitar os locais onde Jesus viveu, andou e espalhou as suas palavras de amor e perdão, lembre-se que essa hoje é uma terra que oprime os seus semelhantes, seus irmãos e irmãs de fé, e que uma boa parte dessa base radicalizada e muito expressiva na sociedade israelense, no fundo, não está satisfeita com a sua presença lá. Aliás, isso não nos lembra alguma coisa? Se o mundo não der um jeito de frear as violações de Israel, é possível que muito em breve não tenhamos mais cristãos vivendo na terra de Cristo.